após 4 meses e meio de isolamento. Uma expectativa muito grande de rever os irmãos e de estarmos num ambiente de culto, de adoração. Antes de iniciarmos a liturgia, propriamente dito, eu quero passar algumas instruções que hoje, como primeiro dia de encontro, a gente ainda está aprendendo. O primeiro tapete à entrada é de água sanitária, onde os irmãos devem lavar o calçado, tá certo? Principalmente quem chegou depois, tá bom? Então, hoje a gente está aprendendo. O primeiro tapete é com água sanitária e você lava o seu calçado, depois passa o seu calçado no tapete e depois ainda tem um pano de chão para não ficar marcando o templo. Você vai entrar e vai lavar o seu sapato com água sanitária. As pessoas que moram na mesma unidade familiar, na mesma casa, podem sentar juntos sem problema nenhum. Agora, se você não mora na mesma unidade familiar, deve obedecer à marcação que está no banco. E olha só, se aqui tivéssemos apenas uma pessoa de cada casa, só caberiam 28 pessoas. 28 pessoas no templo. Mais pessoas a gente teria que colocar cadeira atrás. Como a distância deve ser de 1,5 m, nós calculamos mais ou menos 1,30 m, para não dizer que a gente está seguindo à risca todas as orientações. Um banco deve ser isolado para que haja um distanciamento maior. Não se preocupem em ver aqui, por exemplo, o presbítero João Batista e também pode estar presente o presbítero Otoniel. Embora os irmãos tenham idade superior a 60 anos, são os oficiais na condução do culto. E mesmo se o pastor tivesse 70, 80 anos de idade, não se enquadra nas mesmas restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Os irmãos estão utilizando álcool em gel logo na entrada. Na hora da ceia também vai acontecer e eu vou instruir os irmãos. Mesmo para cantar, os irmãos devem estar utilizando a máscara. Eu posso retirar a máscara na hora de cantar, na hora de falar. Os irmãos vão poder retirar a máscara na hora de participar da ceia, mas também haverá instrução que será dada no momento da ministração da ceia. Toque físico só se for no cotovelo, irmãos. Toque físico só se for no cotovelo. Embora seja uma maravilha poder rever os irmãos com tanta saudade, há quanto tempo nós não nos vemos, mas vamos nos conter. Eu considero o estado de Pernambuco o estado brasileiro, o único estado brasileiro que conseguiu ou que está conseguindo exercer um controle significativo dessa pandemia. E se Deus nos abençoar e não acontecer uma segunda onda dessa enfermidade aqui na nossa cidade do Recife, podemos dizer que a situação irá de bem para o melhor, se Deus assim nos permitir. Outra coisa, irmãos, estamos no culto de adoração ao Senhor. Adoração, embora seja um ato contínuo, um estilo de vida, uma forma de viver, depois de 4 meses e meio, é a primeira vez que estamos em culto público presencial. E eu gostaria de pedir aos irmãos, por favor, em nome de Jesus, todo o fôlego que você guardou por 4 meses e meio, bota para fora, louve ao Senhor com ânimo, com alegria. Eu já disse algumas vezes para os irmãos, e eu quero repetir, da igreja que eu posso dizer que é minha, não podia dizer no início, mas vai fazer 5 anos que eu estou, fez 5 anos em agosto, hoje é dia 2, justamente dia 2 de agosto eu cheguei da África, dia 1º eu cheguei da África, e dia 2 assumi a igreja.
Exatamente hoje está completando 5 anos que eu cheguei aqui. Então eu posso dizer que a igreja é minha, é a igreja que eu amo, é a igreja que a gente se conhece. O pastor se expõe tanto, mais do que deveria, os irmãos conhecem tantas coisas da vida do pastor. Então eu posso dizer, como uma crítica, que é da nossa igreja. Irmãos, tem domingo que a igreja está cantando, e se tivesse uma rede aqui, ou um colchonete, eu aproveitava para tirar um cochilo no momento que os irmãos estão cantando. Não precisa ficar com medo da igreja virar pentecostal, só porque você está cantando com alegria. Quando você acredita nas verdades que você canta com muita convicção. Então, essa falta, essa ausência do culto presencial por 4 meses e meio, produza em nós um desejo de cultuar ao Senhor de uma forma ardorosa nesse dia. É muito bom rever os irmãos. A terceira idade, irmãos, tem um culto especial na última quarta-feira de cada mês. Portanto, hoje teremos a ministração da Santa Ceia, mas quarta-feira passada nós tivemos aqui 12 pessoas da terceira idade, não num ambiente fechado, mas no salão, cadeiras de 1,5 m de distância, com o protocolo de ministração da ceia, como vamos fazer neste momento. Mas estamos evitando pessoas acima de 60 anos e crianças abaixo de 10 anos de idade. Ainda estão suspensos, e não é por vontade do pastor nem do conselho, mas por causa das autoridades sanitárias e também por causa do bom senso de cooperação, de colaboração da igreja com essas medidas sanitárias. O departamento infantil, infelizmente, tem as suas atividades suspensas, embora a diretora do departamento infantil tenha um recadinho para dar logo após o culto. Portanto, pais de filhos que são alunos do departamento infantil devem procurar a nossa irmã Sheila antes de ir embora. Estão suspensas as atividades, continuam suspensas as atividades do projeto Florescer e do projeto Novo Amanhecer, tá certo? Por questões óbvias, a gente aqui é um povo amadurecido. Lamentavelmente, irmãos, a gente tem que cultuar ao Senhor da forma que a gente está cultuando, mas louvamos a Deus, porque essa porta se abre mais uma vez para a adoração pública, para o culto presencial. Nós queremos convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 1 a 3. Isaías, capítulo 6, de 1 a 3, é uma descrição de um culto de adoração. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa haver um senso, como teve do profeta Isaías, um senso da presença gloriosa de Deus no nosso meio, e possamos então cantar ao Senhor os louvores,
elevar a Deus as nossas orações e refletirmos em sua palavra nesta manhã. Que Deus possa assim nos abençoar, para depois também não quebrarmos o momento de culto e a liturgia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que não utilizem o mesmo acesso de entrada para saída. O acesso de entrada deve ser o acesso de saída deve ser outro, tá bom? Não utilizem o mesmo acesso. Nós vamos, neste momento, entoar o hino de número 11 do nosso inário. Aí os irmãos podem procurar os inários nos bancos e não vão encontrar. É para que eles não sejam manipulados mesmo, irmãos. Retiramos todos os inários, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 11 do nosso inário, exaltando a santidade de Deus. Louvemos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua excelsa e gloriosa presença. Obrigado, ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar nesta casa que abriga a igreja do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos este primeiro culto presencial, depois de 4 meses e meio, ó Deus, de isolamento social mais intenso. Obrigado a Deus, obrigado pelo que o Senhor tem tratado conosco, com as nossas vidas neste tempo de isolamento. Obrigado a Deus pela certeza, pela convicção que temos que o Senhor está presente no nosso meio. Pai querido, renova o nosso vigor espiritual, renova, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, e de uma forma muito especial, ajuda-nos, instrua-nos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, ó Deus, a vivermos como igreja
obedecendo nossas autoridades, tomando os cuidados necessários, mas, ó Deus, sobretudo, ó Deus, possamos permanecer sendo igreja de Cristo, relevante, ó Deus, de uma sociedade que caminha sem o conhecimento do Senhor, da sua palavra e da salvação. Permita, ó Deus, que com todas as lutas e dificuldades, a Igreja Presbiteriana do Prado prossiga sendo uma igreja relevante para a vida da comunidade. Estamos reunidos aqui para a tua honra e glória. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graça e paz, irmãos. É motivo de alegria, mais uma vez, retornarmos à causa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Mesmo sentado, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Isaías 6, do versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros, lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nesse momento nós vamos passar alguns instantes em oração silenciosa, confessando os nossos pecados ao nosso Deus, sabendo que Ele é fiel e digno para nos perdoar. E em seguida eu vou pedir para o irmão Gedeão, que abre o silêncio, faça uma oração de agradecimento dos pecados. Oremos. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos dar oportunidade ao grupo de louvor, que irá louvar o Senhor com cânticos espirituais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco, amém? Convido a igreja a se colocar de pé para juntos louvarmos e adorarmos o santo nome do Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória.
condenação há diante de ti. Um hino muito bonito, um hino louvado por todos nós. Vamos dizer a ele. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
também o dízimo e suas ofertas. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Trindade santa ele é, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus,
abençoe. Poder sentar. Nesse momento, eu gostaria que viesse até aqui à frente o diácono Sérgio Roberto, que fizesse uma oração de agradecimento pelas ofertas e também pedindo a bênção de Deus para o pregador desta manhã, o pastor Marco César. Oremos. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos hinos, os louvores que foram cantados para Ti, Senhor. Que possamos cada vez mais Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado pela palavra que vai ser administrada através do Teu servo, pastor. Que nós possamos estar atentos e ouvintes, Senhor, da Tua palavra. Que nós possamos estar atentos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nesse momento também quero te pedir pelos dízimos e ofertas, que Tu possa, Senhor, estar abençoando cada um, Senhor, daqueles que ofertaram e dizimaram, Senhor. E também abençoe aqueles que não puderam por motivo de desemprego, que Tu possa estar abrindo porta de emprego, Senhor, para aqueles, Senhor, para que eles possam também ter o desejo de dizimar e ofertar, Senhor. Tudo isso peço e te agradeço, amado Filho de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, no mês de agosto, nós teremos apenas um culto dominical às 9h30. No mês de setembro, confirmando a nossa expectativa de melhoria da pandemia aqui na nossa cidade, aí então, provavelmente teremos o culto no domingo pela manhã e à noite. Relembrando, os irmãos da terceira idade participarão da ceia em um culto na última quarta-feira de cada mês, às 16 horas, aqui na igreja, no salão. Neste mês de agosto não teremos escola dominical. Estamos reaprendendo como agir como igreja nesse período de pandemia. Queremos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, eu, Niégdia, Amanda e Vinícius já estamos com a Bíblia na Nova Almeida Atualizada. Essa é uma versão que saiu no ano passado. Mais alguém tem a Nova Almeida? Ok, Diego também tem. Eu quero solicitar àqueles que têm condições de adquirir a Bíblia na versão Nova Almeida Atualizada, que o façam. E a igreja vai estar assumindo a aquisição de Bíblias nessa versão de pessoas que não têm condições de mudar a sua versão. Não é a versão, por exemplo, que Niégdia, Amanda gostam de estudar a Bíblia. Eu falei, não há problema. Em casa você estuda a Bíblia na versão que você mais gosta. Agora, no domingo, para trazer à igreja, tragam então, adquirimos ontem, eu já tinha a minha, adquirimos ontem para Amanda, Niégdia e Vinícius. Então, para utilização no templo, uma tentativa de unificar a leitura em uníssono, nós estaremos utilizando a Nova Almeida Atualizada. É uma maneira diferente de comprar a Bíblia, porque até então as pessoas vão lá na livraria evangélica e compram pela capa, a que tiver a capa mais bonitinha. Então, irmãos, nós queremos apresentar para os irmãos essa nova edição do texto. Tá certo? Falarei mais sobre ela no próximo domingo. Por falar em dízimos e ofertas, eu não sei por que Deus gosta tanto da nossa igreja, que ouvi falar de tantas igrejas que tiveram tantas dificuldades financeiras no período da pandemia. Irmãos, a Igreja do Prado não teve problema financeiro. A Igreja do Prado, pelo contrário, chegou
normal uma maneira de assistir famílias que ficaram desempregadas nesse período. Então, o Conselho da Igreja dobrou a verba da Junta Beconal e a gente deve, em breve tempo, iniciar as reformas dos nossos banheiros. Iniciar as reformas dos nossos banheiros, já colocando no nível para resolver o problema de retorno de água da chuva que cai no nosso estacionamento. Eu quero dizer para os irmãos que a obra feita no telhado do departamento infantil no ano passado, para mim, só seria uma obra aprovada depois do primeiro inverno. E não é que chegou o inverno e não caiu nenhuma gota, nem no departamento infantil e nem aqui nesse corredor, já que o telhado do departamento infantil emendou com o telhado do templo nessa parte. Então nós louvamos a Deus, um dinheiro investido, muito bem investido. Aí os irmãos que apareceram aqui durante a pandemia, durante o isolamento, e viram que tinha água aqui no corredor. Essa água que tinha aqui no corredor não era problema no telhado, era retorno de água do estacionamento. E a gente vai precisar, irmãos, suspender o nível dessas salas e desse corredor, que provavelmente será no mesmo nível do salão de festas. E aí faremos aí as novas baterias de sanitários nos nossos banheiros, aproveitando esse período que é mais apropriado para obras. Lucas capítulo 5, um texto tão clássico e conhecido, a pesca maravilhosa. Quero fazer a leitura do versículo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, em tempos de confusão, em tempos de dúvidas e incertezas, nós carecemos ainda mais de discernimento espiritual, de compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo nos ilumine para compreender a Tua vontade expressa, revelada nas Escrituras Sagradas.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto em tela, o texto lido, irmãos, narra um evento de grande frustração, uma pesca decepcionante. Quando eu falo de pesca, não é da forma, por exemplo, que eu gosto de pescar, metido a pescador. Algumas vezes eu vou com a família para um pesque pague. E eu fico envergonhado, os meus peixes são os menores e quando eu consigo pescar. Mas eu não preciso do peixe para minha sobrevivência. É apenas um dia de recreação com a família, um dia de passeio com a família. Bem diferente dos pescadores que foram citados no texto lido. Os pescadores deste texto sobreviviam da pesca, dependiam da pesca, e para uma boa sobrevivência, de uma boa pescaria, para comer alguns peixes, vender os melhores. Eu sei mais ou menos como isso funciona pela descrição das tias, de como o seu pai, Estevão Constantino, fazia na época em que de jangada ia para o alto mar, nas imediações do Pina, passando noite, às vezes madrugada afora, chegando pela manhã com a jangada. As tias, ainda adolescentes, sabiam mais ou menos a hora que o pai chegaria e ia para a praia do Pina para ajudar a retirar a jangada do mar. Eles não tinham condições de comer os peixes grandes. Os peixes grandes, maiores, eram para vender e conseguir sustento para casa. Só comiam os menores, né? A vida do seu Estevão dependia, a família dele, da família, dependia da pesca. As tias contam que elas não tinham condições financeiras de comprar muita coisa, nem sequer para comer. Era uma vizinha que do muro gritava apenas assim, Aí as tias já sabiam que era para ir lá perto do muro para pegar uma panela, uma vasilha com comida para ajudá-las a se alimentarem. Então imagine uma família vivendo com poucos recursos e a necessidade de pesca naquele lago, também conhecido como Mar da Galileia, no lago de Genezaré, um lago imenso com a fartura de peixes. Com certeza, várias empresas de pesca, de pescaria, se instalaram naquele local, e uma das empresas, provavelmente microempresa, tinha como proprietário a família de Pedro, alguns barcos, algumas redes, e muita experiência de pescaria, já que era a sua profissão. No texto lido, declara que a microempresa tinha também sociedade, não era apenas um negócio familiar, mas uma sociedade. Versículo 10. Versículo 9 e 10. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, falando acerca de Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então era uma empresa de pescaria, que tinham lá sócios, que tinham funcionários, e eu imagino então que era uma empresa com experiência no mercado de pesca. Seguindo esse encontro extraordinário de Pedro e seus companheiros com Jesus Cristo, nós gostaríamos de ressaltar algumas verdades espirituais profundas. Jesus, como de costume, cercado por multidão, e parece que estava difícil, porque Jesus estava sendo até molestado, incomodado com a multidão que o apertava,
a maioria interessada pelos milagres, pelas curas, característica da multidão até o dia de hoje, não é? Tanta gente que vai atrás de Deus apenas em busca dos benefícios que Ele pode oferecer. Mas então, para que Jesus tivesse mais liberdade, mobilidade para pregar, na praia Ele encontrou os funcionários e os sócios daquela empresa frustrada, que, aliás, a empresa não era frustrada, mas aquela noite de pescaria tinha sido um fracasso completo. E diz o texto que eles estavam lavando as redes, já que naquela noite o mar não estava para peixe. Imaginando então naquela frustração, Jesus chega perto deles. Mas também, irmãos, imagino os pescadores frustrados olhando uma grande multidão, um alvoroço muito grande. Estava claro que não se tratava ali de uma agressão, ninguém estava correndo atrás de um bandido, mas era um alvoroço grande. E eu acho que eles não estavam para muito diálogo. Quando uma pessoa chega frustrada depois de um dia longo e pesado de trabalho, não é como aquelas redes de arrasto que a gente vê em Maria Farinha todas as noites, quando a gente vai passar os feriados lá, e curiosamente a gente vai ver o que os pescadores tinham pegado naquela rede. Aqueles pescadores também não dependiam daquilo, era apenas um esporte, uma diversão. Às vezes eles conseguiam pegar uns peixinhos, uns siris, não é? Eles não estavam muito para brincadeira, nem para muito diálogo. As redes eram enormes, dependia de muita força para conseguir retirar do mar aquelas redes. E quando eles, lançando a rede, só conseguiam pegar sargás, e a rede pesava mais ainda, sem nenhum sucesso, nenhum êxito em toda a noite de trabalho, Jesus se aproxima. E quem sabe perguntando: esse barco é seu? Talvez para Pedro. Diz: é meu sim. Você pode me emprestar um pouco? Tá emprestado. Ele então se afasta um pouquinho da praia, com o barco emprestado, e se assenta naquele barco, utilizando o barco como um púlpito. E começa então a pregar, começa a ensinar. Depois da ministração, depois do ensino, Jesus vira para Pedro e diz assim: vamos ali para o alto mar. E Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, provavelmente pensando: o que esse homem está querendo? Provavelmente Jesus era também uma figura conhecida na localidade. Às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, Jesus morou pelo menos em 2 cidades, ali em Nazaré e do outro lado em Cafarnaum, também às margens do Mar da Galileia. Provavelmente já tinham ouvido falar de um carpinteiro, filho de José, que estava juntando multidões para pregar, e diz aí um boato que ele realiza milagres, cura pessoas, expulsa demônios, não é? Então, Jesus começava a ser conhecido na região. E Jesus então propõe que eles voltem a pescar. Não sabemos muito bem o que estava na mente de Pedro naquele momento, mas quem sabe
até rindo por dentro, querendo mangar de Jesus Cristo, como quem desejasse afirmar: o senhor é carpinteiro, conhece madeira, sabe fazer móveis, mas o empresário da pesca sou eu. Quem entende de pescaria sou eu. Quem conhece o mar quando está para peixe sou eu. E eu vou dizer para o senhor uma coisa: eu, com os especialistas da minha empresa, passamos a noite toda pescando e não pegamos peixe nenhum. O senhor não entende do que está falando. O senhor está perdido. Então, naquela angústia do profissional frustrado, que não estava conseguindo levar para casa, pelo menos naquele dia, o sustento da família, para sua esposa, a Bíblia não conta se ele tinha filhos, mas era casado, e a sogra ainda morava na casa dele, então tinha que manter pelo menos a esposa e a sogra. Olhe lá se não tivesse também filhos. Então, naquela frustração, ninguém sabe se tinha comprado redes novas, financiado aí um material de pesca, equipamento de pesca, e tinha então que vender, pagar funcionário, sustentar a família e ainda investir na sua empresa de pescaria. E então ele simplesmente, temeroso de dar uma resposta negativa para Jesus, disse: olha, mas já que o senhor está querendo, já que o senhor está pedindo, a gente vai. E eles tinham acabado de lavar as redes, ou estavam acabando de lavar as redes. Imagine, irmãos, retornar para o local de frustração, retornar para o mesmo local que eles sabiam que não encontrariam peixe. Decididamente, aquele dia não era o dia mais agradável, até mesmo porque, irmãos, melhor horário para pescaria é à noite e no início da manhã, no período da madrugada. E aconteceu então a bênção, que já foi lida, que os irmãos já conhecem, de que Jesus deu a ordem para que lançassem a rede, e a rede então veio pesada, cheia de grandes peixes, que inclusive não tiveram nem condições de puxar a rede sozinhos para o barco, chamaram um barco que estava mais próximo para que ajudasse, e tiveram então que dividir os peixes. Tamanho foi o sucesso da pescaria, quando o Senhor Jesus tomou a liderança daquela situação de desânimo em que Pedro e seus companheiros estavam passando. Algumas atitudes de Pedro eu gostaria de ressaltar para as nossas vidas nesta manhã. A primeira atitude de Pedro, quando teve aquele encontro com Jesus Cristo, versículo 5, quando Jesus pede a Pedro que leve o barco para o alto mar e lance as redes. Versículo 5, a resposta de Pedro foi: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Nesse encontro de Pedro com Cristo, que transformou radicalmente a sua vida, tornando um dos mais notáveis líderes da Igreja de Cristo, uma referência para a igreja até os dias de hoje, por causa de seus escritos e da descrição também de sua relação com Cristo, foi essa disposição de obedecer às palavras do Mestre, as ordens do Mestre,
as instruções do mestre. Com vontade eu não estou de voltar para o alto mar. Desânimo só de ter que lavar as redes novamente. E ainda a minha impressão de que o senhor não entende de nada do que o senhor está fazendo. O senhor é carpinteiro. Mas, baseado na tua palavra, eu vou lançar a rede. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Repare se não é essa a nossa situação constantemente nas nossas vidas. E se não foi essa a nossa realidade nos últimos 4 meses e meio? Pois se os irmãos entenderam o que aconteceu e estão entendendo o mundo da situação que está, por favor, me ensinem, me instruam, porque eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Só uma coisa eu sei: Deus ensinou, está ensinando e ainda quer ensinar mais coisas na vida dos crentes e ainda exercer juízo na vida dos ímpios. Fora isso, irmãos, o que nós temos são dúvidas, mais dúvidas, mais dúvidas e mais incertezas. Tal qual o frustrado da noite, o pescador Pedro com toda a sua equipe. Quantos perderam seus empregos neste período? Quantos tiveram a sua renda comprometida, diminuída? E agora para fazer as compras? Mas afinal de contas, Deus se revela como Jeová Jiré ou não? Ele é o Deus providente ou não? Por que que tudo isso está acontecendo? E quando nós mesmos enfrentamos a contaminação do Covid-19, ou então os que nos cercam, e as notícias, hoje nós temos 17 milhões de pessoas no mundo contaminadas, e 700 mil mortos, cenas fortes na TV. Na Itália, irmãos, pessoas ficavam mortas nas suas casas 1 semana, até que alguém entrasse para poder retirar o corpo. Você está entendendo isso? Porque se você está, me explique, porque eu não estou. Não estou. Me explique, irmãos, por que a igreja está cheia de faixas para contenção, para impedir a passagem? Por que a gente tem um protocolo diferente? Eu nunca passei por um negócio desse. Então, quem passou por esse período, está passando por esse período na mais perfeita normalidade, depois os irmãos me deem a receita, porque decididamente eu não sei. Mas calmo agora, nos últimos 2 meses, mas os primeiros 2 meses e meio, misericórdia! Quanta tensão! A nossa vida está na agenda. É isso primeiro, depois isso, depois isso. De repente, irmãos, nada mais tinha valor, nem dinheiro, irmãos, tinha valor. A gente tinha que pedir as coisas por telefone, pagar com cartão de crédito. Olha, mês de abril, eu tinha R$50 no bolso, eu passei o mês de abril todinho com R$50 e não gastei. E não gastei os R$50. Coisas que eram importantes antes deixaram de ser. E irmãos, em meio a tantas incertezas e a tantas dúvidas, uma coisa eu sei, em quem tenho crido, no Deus da minha fé, que eu posso dizer para Ele: não estou entendendo nada, mas baseado na Tua palavra eu vou prosseguir, eu vou continuar. É por isso, irmãos, que muitos crentes sucumbiram e estão sucumbindo por falta de conhecimento da palavra, uma fé que não se sustenta, uma fé que não tem base, que quando não entende, que quando está cheio de dúvida, não sabe o que fazer. Eu estou cheio de dúvida, irmãos, estou cheio de dúvida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas a escola dominical, na minha época de criança, prestar atenção nos sermões,
ter uma vida de leitura e meditação constante e contínua das Escrituras, deram uma base, um sustento à minha fé, que entendendo eu prossigo, não entendendo eu prossigo, satisfeito eu prossigo, insatisfeito eu prossigo, alegre eu prossigo, triste eu prossigo, porque tem uma referência, um norte, é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é o nosso alvo, mesmo não entendendo as coisas. Continuando, irmãos, qual foi a atitude de Pedro? Não estou entendendo nada, não estou satisfeito com o seu pedido, nem tenho certeza que o Senhor sabe o que está fazendo, porque o Senhor é marceneiro, carpinteiro, não é pescador, mas baseado na tua palavra lançarei as redes. Uma obediência à palavra. Agora, é obediente à palavra aquele que conhece a palavra. Uma fé só é mantida, só é sustentada, a despeito de toda e qualquer circunstância, se tiver sustentação, se tiver base, e a nossa base é a palavra de Deus. O que aconteceu depois? Versículo 8, fazendo isso, ou seja, obedecendo a palavra de Jesus, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros: ei, vem cá, vem ajudar a gente está quase afundando de tanto peixe. Imagino a surpresa dos pescadores do outro barco. Falei, ué, o que aconteceu? A gente trabalhou aqui, não viu peixe, eles conseguiram, e foram lá para ajudar, encheram os barcos. Simão Pedro então prostrou-se aos pés de Jesus. Irmãos, essa é outra atitude, naquela noite de frustração, naquele período de frustração, de uma pesca que tinha sido vergonhosa, reconhecendo em Jesus sua onipotência, sua autoridade. E a autoridade de Jesus foi sobre essas bases. Pedro, você pode ser um pescador experiente, provavelmente um negócio de família, aprendeu com os pais, com os avós, pode ser um pescador experiente. Você pode ter uma boa empresa de pesca, suas redes podem ser as mais modernas, alta tecnologia, você pode ter treinado a sua equipe, mas eu quero te dizer uma coisa: os peixes são meus, os peixes são meus, e quem tem autoridade sobre todas as coisas sou eu. Irmãos, Pedro entendeu, e porque Pedro entendeu, ele não teve outra atitude senão se prostrar diante da glória, do poder do Senhor. Olha, irmãos, tem tanta gente que se acostuma a frequentar templo. Tem essa calça aqui, por exemplo, se eu tirar lá em casa, ela pode vir sozinha para a igreja, já sabe o endereço. Tem roupas que já sabem o endereço da igreja. Tem gente que, se fechar os olhos, consegue sair de casa e chegar na igreja. De tanto que frequenta templos e às vezes se acostuma demais com o serviço religioso, com a liturgia, com o culto público, e parece perder o brilho da contemplação, da glória e da majestade de Jesus Cristo. Toda vez que a gente entra, irmãos, diante do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo, deveria ser um momento especial, um ardor queimando o peito, queimando o coração, porque nós vamos congregados, nós vamos cultuar a Deus, cantar louvores ao seu nome, e reconhecendo então nele o Senhor de toda glória, provocar em nós prostração. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo, e deve provocar em nós profunda humildade
E por que não dizer humilhação? Nas palavras de João, o que importa é que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Vendo então a sabedoria, o poder de Jesus Cristo, primeiro Pedro se curvou, reconhecendo a grandeza. Esse homem não é normal, esse homem, ele é especial, ele é da parte de Deus. Mesmo não tendo compreensão, ele teve depois uma convivência de 3 anos com Jesus, mesmo não tendo uma compreensão plena acerca de quem era o Senhor Jesus, logo percebeu de cara a supremacia de Cristo, a singularidade de Cristo, e ele não teve outra atitude a não ser se prostrar. Então, ainda no versículo 8, então ele disse a Jesus: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Várias pessoas nas Escrituras tiveram atitude parecida. Uma delas, do texto lido pelo presbítero João Batista, foi o profeta Isaías. Quando ele contemplou a glória de Deus, em Isaías do capítulo 6, ele viu a majestade de Deus. Então ele disse: ai meu Deus, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. A mesma atitude, Pedro, quando ele foi confrontado com a supremacia, com a sublimidade, com a singularidade, com a majestade de Cristo, ele se viu pecador. Ai de mim, porque vou perecendo. Pedro disse: afasta-se de mim, porque sou pecador. Essa concepção, irmãos, de que somos pecadores e por causa disso nós desagradamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, e constantemente isso acontece, deveria provocar em nós atitude igual, uma profunda concepção de pecado. Algo que eu tenho compartilhado com o conselho que são responsáveis conosco na ministração da liturgia, e eu não me lembro se eu falei publicamente, mas hoje, por exemplo, o presbítero João Batista pediu a Gideão que fizesse uma oração de gratidão pelo pecado perdoado. Reparem, recebam instrução. Não faz sentido o liturgo pedir os irmãos para curvarem as frontes, por uns instantes fazerem oração de confissão, e depois que todo mundo está confessando o pecado, ele chega e diga assim: vou chamar um irmão para fazer uma oração de confissão. Não faz sentido. Qual o pecado? Se você passou uns instantes confessando o pecado que tem, logo então a oração audível não deve ser de confissão de pecados. A oração audível deve ser de gratidão pelo perdão recebido. Gratidão pelo perdão recebido. Aí entra o versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração então se apoderou deles. O que aconteceu? Quando eles perceberam Jesus Cristo, quem sabe em suas palavras no sermão proferido, como ele pregava com autoridade, ensinava com autoridade, diz as Escrituras várias vezes, e não como os saduceus, não como os fariseus, não como os escribas ensinavam, porque ele pregava com autoridade. Pedro e os que com ele estavam tiveram profunda admiração por Jesus. Irmãos, culto de adoração só acontece de forma plena, como precisa ser, se houver essa admiração por Ele. O que aconteceu? Se acostumou tanto com Jesus,
frequentando o templo, que não é capaz mais de se admirar pela sua divindade, soberania, grandeza, majestade, bondade, amor. Muitos de nós cultuamos o Senhor, mas parece que perdemos a admiração por Ele. Pedro nos ensina isso, e aqueles que lá estavam. A admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, provavelmente os ajudantes de pesca, os funcionários, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Irmãos, essa admiração precisa ser restaurada. É o que eu utilizo quando... É o conceito que eu utilizo quando eu falo acerca do ardor, do coração ardendo de amor, apaixonado pelo Senhor, que nos leva a cantarmos louvores com entusiasmo, a estarmos ávidos pela ministração da palavra, ansiosos antes mesmo de chegar no templo, quando tem que levantar. E não levanta com murmúrio e muxoxo. Ai meu Deus, domingo eu tenho que acordar cedo, tem culto. Os 4 meses e meio estava tão bom, cultuando em casa, e agora a gente tem que ir lá para o templo. Irmãos, desde que acorda, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estou falando do culto público, mas a mesma admiração deve acontecer no culto pessoal e particular com o Senhor. Essa admiração, irmãos, é uma visão pastoral minha, pessoal, particular, de que essa admiração pelo Senhor está arrefecida, enfraquecida nos nossos dias, nos nossos templos religiosos. Não se cultuam com a mesma avidez, com a mesma alegria, com o mesmo fervor, como em tempos de outrora. E por último, irmãos, Jesus diz, ainda no versículo 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Deus então revela a sua vontade para a vida daqueles pescadores, e eles então, ouvindo o chamado do mestre, não tiveram receio, reserva, simplesmente deixaram tudo e seguiram o mestre. Ora essa, irmãos, era uma empresa, famílias dependiam daquilo para o sustento, mas eles tinham compreendido que o mestre era Senhor, tanto para ser obedecido, deveriam deixar tudo e segui-lo, como também para sustentar e manter os seus, pois o Senhor não nos desampara jamais. A aplicação que eu posso fazer, que eu devo fazer para a minha vida e que você deve fazer para a sua vida neste texto, irmãos, mesmo sem entendermos as circunstâncias que nos cercam, estamos dispostos a viver uma vida de obediência à sua palavra, de submissão à sua palavra? Você que é o dono do barco, vamos lá para o alto mar, vamos pescar. Pareceu absurdo para os pescadores frustrados naquele dia, mas irmãos, foram bem-sucedidos, bem-aventurados por terem ouvido a voz do mestre. Ninguém, absolutamente ninguém, será frustrado por ter tomado a decisão de ouvir nosso mestre Jesus, nosso Senhor Jesus, mesmo que a gente não entenda. Outra aplicação, irmãos, que deve fazer parte da nossa vida cristã, em cima deste ocorrido, deste texto.
o seu reconhecimento diante da contemplação da glória, da majestade, da singularidade, da santidade do Senhor, o seu reconhecimento de que é falho, de que é pecador e precisa se retratar, precisa ser tratado por Deus, buscando uma vida de santidade, como diz as Escrituras, sem a qual ninguém verá o Senhor. Profunda admiração que o leva a desejar conhecê-lo mais, né? Um estudo contínuo, uma leitura contínua, acurada, cuidadosa das Escrituras, que faz com que você admire tanto o Senhor pelo que você está conhecendo e pelo que você está experimentando na sua vida. Experiência pessoal é importante, irmãos, você ter experiência com Deus é importante, mas nenhuma experiência espiritual pessoal pode ter primazia, irmãos, à palavra revelada. Então, ter experiências com Deus é importante. Eu tenho muitas e profundas experiências na minha vida com Deus, mas em hipótese alguma as nossas experiências podem ter maior autoridade sobre as nossas vidas do que a palavra revelada. E por último, irmãos, a disposição de, conhecendo nosso Senhor e Mestre, reconhecendo a sua glória, a sua santidade, a sua majestade, a nossa profunda disposição de abandonar tudo, de deixar tudo o que em outro tempo considerávamos extremamente importante e relevante para seguir o Senhor Jesus, aonde Ele quiser nos levar, fazendo aquilo que Ele deseja que a gente faça, entendendo que a vida aos seus pés, a vida ao seu lado, é a vida que a gente precisa viver. Que Deus possa abençoar cada um de nós que aqui estamos, a fim de que a nossa fé, confirmada no Senhor, seja amadurecida dia a dia, de forma que uma pandemia mundial não fragilize, não enfraqueça a nossa fé. Que se a gente precisar se distanciar do templo por 4 meses e meio ou por mais, você ainda mantém a sua fé viva, firmada, alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Alguém me informa as horas, por gentileza? 10 e 11 e 10 e 16. Ai, com máscara está difícil. 10, ok. É por causa do tempo da filmagem. O culto é presencial, mas muitas pessoas não têm acesso ao templo. E por essa razão, o culto será projetado logo à tarde. Uma equipe de mídia, nossa irmã Raquel, nosso irmão Vinícius, com assistência técnica do diácono Leomir, são responsáveis por esta área. Irmãos, eu quero instruí-los com relação à ceia do Senhor. Primeiro, a ceia, essa mesa é do Senhor, não é da Igreja Presbiteriana do Prado. Portanto, irmãos, membros de qualquer denominação evangélica que estiverem em comunhão com Deus e em comunhão com as suas igrejas, estão convidados a participarem conosco da ceia do Senhor. Porque isso, irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, declara que é necessário a gente discernir o corpo de Cristo, ter compreensão do plano de redenção, tá certo? Então, irmãos, membros batizados, professos de qualquer igreja evangélica estão convidados a participar conosco. Nós vamos proceder de forma diferente. Eu gostaria de chamar um dos diáconos, Ivonaldo ou Serginho, para nos auxiliarem aqui à frente. Serginho ou Ivonaldo. O presbítero João Batista, presbítero Otoniel, para nos auxiliarem também. O pão foi cortado, irmãos, com a gente utilizando luvas.
E será distribuído também com utilização de luvas. Pode colocar, por gentileza. Tem um par de luvas na sacola, manda, por gentileza. Amarela, eu acho, ou não. O diácono Ivonaldo estará... Pode pegar o álcool ali, Ivonaldo. O diácono Ivonaldo estará ali com o álcool. Você, o pão... ok, tá joia. O pão e o cálice não serão servidos no banco. E outra coisa, os irmãos virão buscá-lo, primeiro um lado, dando uma distância entre um irmão e outro. Você deve primeiro higienizar a sua mão e não voltar pelo corredor central. Todas as pessoas devem, inclusive quem está no cantinho, todas as pessoas devem vir pegar a ceia pelo corredor central e todos devem retornar pelos corredores laterais. Tá bom, irmãos? Todos devem vir pegar a ceia pelo corredor central e devem voltar pelo corredor lateral. Um momento ainda, irmãos. O presbítero Otoniel estará dando com a pinça o pão e você deve comê-lo imediatamente, não leve para o banco. E, irmãos, o presbítero João Batista estará aqui com o vinho. Você deve tomar aqui e já descartar. O copo é descartável, você já deve descartar imediatamente. Os irmãos poderiam ter pensado, mas que coisa feia, um lixeiro do lado da mesa da ceia. Protocolo, irmãos, protocolo. Os irmãos devem tomar a ceia, colocar ali no lixeiro o copinho e retornar para o banco e orar, tá certo? Louvando a Deus pela bênção da salvação. Outra coisa, irmãos, primeiro só deve vir à frente a equipe de louvor, tá certo? Os irmãos devem permanecer sentados. A equipe de louvor, dando espaço entre uma pessoa e outra, vão participar da ceia e assumirem os instrumentos e os microfones. Só então, quando eles assumirem os microfones, então nós vamos ver o lado da minha direita. Os irmãos permaneçam sentados. E também, por favor, percebam a fila. Não precisa levantar todo mundo, não. Venham os primeiros bancos e venham participar da ceia do Senhor. Nós vamos orar consagrando esses elementos. O que é consagrar os elementos, irmãos? Pão é comida e o fruto da videira é bebida. Nós vamos consagrar esses elementos apenas porque vamos retirar do uso comum da comida e da bebida para um uso especial na ministração da Santa Ceia. E quando comermos do pão e bebermos do cálice, estaremos relembrando do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário a nosso favor, irmãos, pela remissão dos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Após a nossa oração, a equipe de louvor está sendo convidada a cear. Pai querido, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, e nós queremos Te louvar pelo privilégio de cultuá-lo ao Senhor e, neste momento, participando da Santa Ceia. Vamos comer do pão e beber do cálice, ó Deus. Há 4 meses e meio que não participamos da ceia, e quanta falta nos fez, e podemos comungar nesta manhã, neste culto, relembrando da maior prova do amor do Senhor para conosco, quando o Senhor ofereceu o seu próprio Filho para viver por nós, para morrer por nós, sendo sacrificado, ó Deus, na cruz do Calvário, tomar sobre si, levar sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. Ó Deus, muito obrigado pelo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, a nosso favor. Louvado seja o Teu nome.
E pedimos, ó Deus, que nesta noite, nesse dia, neste momento, quando comermos do pão e bebermos do cálice, haja uma profunda alegria nas nossas vidas. Ó Deus, um coração grato pela bênção da salvação. Porque um dia estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Um dia estávamos debaixo de condenação, mas fomos resgatados por intermédio de Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor está sendo convidada a participar da ceia. Primeiro, higienizando a mão e já assumindo o seu lugar. Tragada foi a morte pela vitória, porque Cristo ressurgiu. Embora o pão e o cálice estejam na Santa Ceia representando a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós estamos, irmãos, celebrando vida, porque a morte não pôde conter o Senhor Jesus Cristo, a morte não pôde prender o Senhor Jesus Cristo, mas pelo contrário, tragada foi a morte pela vitória, porque Cristo ressurgiu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvaremos ao Senhor, e enquanto louvamos ao Senhor, os irmãos estão igualmente convidados a cearem conosco nesse dia. Quero pedir que esteja encabeçando a fila o nosso irmão Vinícius, do Ministério de Mídia da igreja, porque ele precisará subir novamente. Irmão Vinícius, dos primeiros bancos, podem vir. Podem seguir, irmãos, podem seguir, tá bom? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E
para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. A gente está chegando ao final do nosso culto público. Quero repetir, irmãos, não haverá culto à noite. Durante o mês de agosto, nós faremos o culto aos domingos pela manhã, melhorando a situação, se Deus quiser. Em setembro a gente deve ter o culto pela manhã e à noite, mas os irmãos devem aguardar mais informações. É muito bom comungar com os irmãos, é muito bom ter comunhão com Deus na companhia dos irmãos. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Dentre as pessoas que estão presentes, nós temos aqui duas pessoas que eu gostaria de destacar. Uma delas é a Cessa. A Cessa voou de Manaus, pulou de paraquedas hoje mesmo para cultuar conosco. Eu quero dar uma notícia que eu tinha falado para a Cessa não comunicar publicamente até que fosse publicado em diário oficial, até que tivesse de mudança. Cessa voltou para o Nordeste. Agora, é Recife mesmo ou é João Pessoa? Ok, estado de Pernambuco mesmo. Cessa voltou para o nosso estado, irmãos. Não sei se ela não gostou da carne de jacaré. Você trouxe um pedaço para mim? Não, né? Tá certo. Nem tive a oportunidade de comer jacaré grelhado na casa de Cessa. Querida, a nossa igreja se alegra muito com o seu retorno. Muito. Deus abençoe a sua vida. E eu sei da sua alegria de retornar, mas também eu não tenho dúvidas de que o tempo que você passou lá foi um tempo de experiência de Deus na sua vida, tá? Deus te abençoe nesta nova etapa de sua profissão aqui no nosso estado. E a outra pessoa, eu esqueci o nome dela, por favor, Davi. Vanessa. Só dá um aceno de mão, Vanessa, para o pessoal ver, não é? Do jeito que estavam ali de mãozinha dada, eu acho que é namorada de Davi, não é? Deus abençoe sua vida, Vanessa. É a primeira vez na nossa igreja? Já é a segunda? Ok. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom? Volte outras vezes. A Alexandra está à porta, lá na porta. Obrigado pela sua presença, Alexandra. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficar de pé nesse momento e vamos cantar a última música. Eu quero primeiro orar, impetrar a bênção. E nós vamos cantar um cântico de gratidão ao Senhor, a gratidão por podermos retornar para o templo, tá bom? E depois que cantarmos, eu vou pedir para que todos se assentem. Há um recado da SAF para a vida da igreja, tá bom? Eu quero que todos se sentem e aguardem. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, que a Tua graça continue, permaneça conosco. Sem a Tua graça é impossível, ó Deus, a nossa vida. Que o Senhor continue abençoando aqueles que estão com dificuldade na sua manutenção, no seu sustento, aqueles que estão enfermos. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão vivenciando crise existencial, crise de fé. Que haja um renovo do Senhor na vida do teu povo. Dá-nos uma semana
abençoada, debaixo de tua proteção, debaixo do teu cuidado. Ó Deus, essa é a nossa oração, clamando que o Senhor jamais permita que a gente se, ó Deus, distancie da tua eterna e gloriosa presença. A nossa oração em nome de Jesus, amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, o povo de Deus aqui reunido e também o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Depois aguardem. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.